Você está buscando fazer sua primeira viagem internacional, mas não sabe por onde começar? Então fica nesse vídeo que vamos te dar 10 dicas super importantes para não passar nenhum perrengue durante a sua primeira viagem. A primeira dica é você fazer a escolha do seu destino e pesquisar por ele. A escolha de um destino faz total diferença. Se for a sua primeira vez, a gente aconselha que você escolha países com menos burocracia, como por exemplo os países da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai. Mas também não escolha um país só pela fama. Dê uma olhada nos pontos turísticos e veja se eles realmente combinam com você. Você também pode assistir vídeos, ler blogs, seguir perfis no Instagram, tudo isso vai te ajudar na sua pesquisa para escolher o seu destino. A dica número 2 é se atentar com as documentações necessárias. Primeiro, a gente indicou para vocês visitar países da América do Sul, porque eles não precisam que você tenha um passaporte. Para você ir para lá, você precisa só do seu RG. Então é legal para quem está iniciando. Porém, para a maioria dos outros países, você vai precisar primeiramente do passaporte e em alguns outros países você também pode precisar do visto. Vale a pena lembrar que muitos países pedem vacinas, como por exemplo da febre amarela ou a segunda dose do Covid. Então também é bem importante se atentar com isso, para não ser pego de surpresa, porque sem a vacina você não consegue embarcar. Vale lembrar que é sempre necessário levar a via original do seu documento. Então, por exemplo, se for um roteiro que você precisa do passaporte, você tem que levar o seu passaporte original. Se for o RG, também precisa levar o RG original. Uma dica extra que a gente faz é sempre levar uma cópia impressa também do documento, que aí a gente pode deixar no hotel o documento original e sair com o documento impresso. Se precisar do original, a gente volta lá e pega. Porque assim, se a gente for roubado, alguma coisa, a gente não perde nosso documento principal. A dica número 3 é a respeito das passagens. A gente sempre tenta comprar nossas passagens com o máximo de antecedência possível. Assim que vocês já definirem o destino de vocês, já comecem a olhar as passagens. Para comprar nossas passagens e até mesmo pesquisar, a gente usa os comparadores de preço, que são eles o Google Voos ou o Skyscanner. Um ponto importante a se levar em consideração é que você deve ser flexível com datas e horários. Geralmente de madrugada são mais baratos. E também é bom você levar em consideração que pode ter escalas no seu voo. A gente fala para vocês considerarem escalas porque esses voos geralmente são mais baratos. Em contrapartida, não é legal para quem está começando, iniciante assim, pegar escalas muito curtas, porque às vezes você pode ficar perdido dentro do aeroporto entre uma conexão e outra e pode acabar perdendo seu voo. Então é legal pegar escalas com mais tempo assim de distância entre os voos. Para evitar fraudes ao comprar as passagens, a gente sempre recomenda que vocês olhem em sites seguros. E também é sempre bom evitar anúncios suspeitos. Algumas companhias aéreas podem cancelar ou remanejar o seu voo. Então é sempre importante você ficar atento ao seu e-mail caso você receba alguma notificação. A dica número 4 é organizar bem e ter clareza sobre o seu roteiro. Um roteiro bem criado pode te fazer ter uma experiência muito melhor no local para que você não chegue e tenha surpresas. Por exemplo, é sempre importante verificar se o local precisa de reservas antecipadas. Teve uma vez que a gente foi em Amsterdã e a gente queria muito ir no Museu da Anne Frank, mas a gente não conseguiu a reserva porque tinha que reservar com pelo menos 2 meses de antecedência. Então é sempre interessante você ver se o lugar que você quer viajar tem que fazer uma reserva antecipada para você não ser pego de surpresa e ter essa frustração no meio da sua viagem. Para organizar e ver os melhores pontos turísticos da cidade, você pode usar aplicativos como TripAdvisor ou o Get Your Guide. Você pode verificar ali tudo certinho e ver os passeios que você quer fazer, inclusive fazer as reservas do passeio por lá mesmo. Uma dica extra muito importante é sempre verificar se você gosta de visitar museus, se em um dia da semana aquele museu ele abre gratuitamente. Na maioria das cidades pelo mundo tem um dia que esse museu fica aberto. Então você pode verificar e ver se na cidade que você está visitando também tem essa opção de visita gratuita por uma vez na semana. A quinta dica é sobre a hospedagem. Assim como a gente falou que após definir o seu destino é bom você já começar a olhar as suas passagens, após definir os seus pontos turísticos é bom você já começar a olhar as suas hospedagens. Também assim como nas passagens, é importante se atentar com golpes. Muitos hotéis podem estar baratos demais e isso pode significar um golpe. Nós sempre utilizamos o aplicativo do Booking. Então lá você consegue classificar hotéis com altas avaliações, com muitas visitas e nota 8 para cima, que é o que a gente recomenda, para você sempre ter boas opções. Também tem a opção do Hotel.com, do Airbnb, mas nós particularmente em viagens internacionais, a gente gosta de usar só o Booking, porque a gente tem mais confiança e se sente mais seguro realmente utilizando, porque ele tem filtros muito melhores para você identificar ali. Uma coisa muito importante que o Booking tem é a opção do cancelamento gratuito de hotel. Então você começou a ver ali a sua viagem, já está se planejando, mas ainda não tem aquele dinheiro para pagar, ou de repente você ainda não decidiu se você quer realmente aquele hotel, você pode fazer a reserva com cancelamento gratuito, você não cobra nada do seu cartão, e aí se você desistir ou de repente achar outro hotel melhor, você pode simplesmente cancelar. A gente sempre faz isso. Às vezes a gente reserva 2 hotéis na mesma data, na mesma cidade,
E aí, quando vai chegando mais para frente, a gente vê qual que a gente prefere dentro do nosso bolso ou dentro dos benefícios de cada um em cima do nosso roteiro. E aí a gente sempre tem a melhor opção do hotel, sempre reservando com às vezes até um ano de antecedência. Pessoal, outra questão também a respeito das hospedagens é que em alguns lugares os hotéis eles cobram taxas municipais ou locais. Então é sempre bom pesquisar antes, né, se o lugar que você vai se hospedar, eles cobram essas taxas, porque pode chegar até $20 por dia e isso é por pessoa. Então é sempre bom ver antes para você não ser pego de surpresa. Outra questão em relação às hospedagens é o check-in e o check-out. Em alguns lugares, hotéis, eles estão colocando o check-in às 4 da tarde e o check-out às 11. Então é sempre bom ficar de olho nesses horários. Isso é importante porque às vezes seu voo pode ser que chegue na cidade 8 da manhã e se o check-in for só às 4 da tarde, você vai ter que ficar horas e horas ali sem entrar no hotel, sem poder tomar um banho, você vai ter que sair para aproveitar. Para algumas pessoas isso não é importante, mas se para você é importante, você deve se atentar nessa dica. A sexta dica é atenção com as suas bagagens. Nas nossas viagens, a gente não faz mais o despacho de malas. A gente sempre leva uma mala de mão, cada um, mais uma mochila ou uma bolsa, que é permitido dentro do voo. Mas caso vocês forem fazer o despacho das malas, é sempre bom estar atento com as dimensões e também com o peso das bagagens. Nas bagagens de mão também tem as dimensões e peso que são aceitas, então a gente vai colocar uma imagem aqui mostrando as dimensões certinhas das malas que vocês podem levar. Como eu falei antes, a gente não faz mais despacho de bagagem, né? A gente só leva bagagem de mão. Então, uma coisa que tem ajudado muita gente nas últimas viagens, principalmente as que a gente fez para a Europa, em época de frio, que a gente tem que levar muita roupa, a gente tem usado os sacos a vácuo. Eles têm ajudado muito. E também uma outra opção são os organizadores de bagagem. A gente vai deixar aqui na descrição tanto o saco a vácuo, quanto a bombinha também que usa para sugar o saco a vácuo, e também esses organizadores que eu falei para vocês. Fora do Brasil, nem todos os medicamentos são como aqui. Então, em uma viagem internacional, é importante você levar também alguns remédios básicos para que você não passe nenhuma necessidade caso você fique gripado ou aconteça alguma coisa do tipo. É muito importante também se atentar ao limite de líquidos na mala de mão. Você pode levar apenas 10 frascos de 100 ml cada um. Então, toma cuidado se você não está levando um perfume muito grande, porque se o perfume tiver mais de 100 ml, ele vai ficar preso lá e você não tem direito mais a ele. Você perde esse perfume e não dá para brigar, não dá para falar nada, porque é uma medida de segurança do aeroporto. Então, sempre que você for levar alguma coisa líquida, tem que ser com menos de 100 ml. Pessoal, só lembrando que são 10 frascos por pessoa, tá? Então, se você vai com alguém, é muito raro você ter que levar 20 frascos de 100 ml, mas é sempre bom estar calculando aí essa quantidade de líquido. Uma outra dica extra é você levar um adaptador global para você carregar seu notebook ou seu celular. Porque na maioria dos países as tomadas são diferentes da nossa. Então a gente vai estar deixando aqui na descrição também o link para você comprar um adaptador desse. É bem baratinho, então vale a pena você ter para você não passar necessidades em relação à bateria. Agora a dica número 7 é: sempre leve dinheiro físico e tenha um cartão internacional junto com você. Aqui no Brasil a gente tem o Pix, mas na maioria dos países fora daqui você vai se deparar com muita gente ainda usando o dinheiro físico. Então pode ser que em algum comércio que você vá, você coma e na hora de pagar o rapaz fala pra você, ó, a gente só aceita dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você vai ficar em más lençóis, porque você não vai ter como pagar. Então você sempre tem que estar levando dinheiro junto com você. Agora, em relação a cartões internacionais, você pode abrir uma conta gratuita na Nomad, a gente vai estar deixando o link abaixo também. A Nomad é uma conta global que aceita praticamente todos os tipos de moeda. Então você pode fazer seu cadastro, você pode depositar o dinheiro lá e aí você gasta como se fosse um cartão de débito. Vale muito a pena porque muitos cartões que são aceitos aqui no Brasil não são aceitos internacionalmente. Ou então tem uma taxa muito alta e coisas do tipo. Mas na Nomad você pode usar tranquilamente. Também existem outros cartões internacionais que você pode estar usando. A gente indicou o Nomad porque é o mais usado entre os iniciantes e é uma ótima opção para quem está começando a fazer sua primeira viagem internacional. Uma dica muito importante é nunca usar casas de câmbio de aeroporto para trocar seus reais por outra moeda. Porque eles têm um câmbio muito alto. Você pode perder até 20, 30% de spread e não vale a pena fazer isso. O ideal é, se for moedas mais populares, como dólar e euro, você procurar na sua cidade uma casa de câmbio e já fazer a troca antes de viajar. Mas se for uma moeda menos popular, por exemplo, vamos supor que você vai para a Argentina, o ideal é você chegar na Argentina e procurar uma casa de câmbio no centro da cidade e pesquisar as taxas dela
para você não perder dinheiro nessa troca de câmbio. A oitava dica é em relação à chegada no aeroporto e à imigração. As companhias aéreas, elas liberam o check-in online com 48 horas de antecedência do seu voo. Geralmente é por e-mail ou pode ser também pelo site da companhia. Uma coisa muito importante é você sempre conferir o seu documento que você vai usar para embarcar. Como a gente já falou, pode ser o seu RG ou o passaporte, depende do seu destino, e também o seu cartão de embarque. Caso o seu voo seja internacional, como esse é o tema do vídeo, assim que você chegar no aeroporto, você tem que procurar o embarque internacional do aeroporto. Após você achar o local de embarque internacional, você vai passar pelo raio-x e depois disso vem a imigração. Na imigração é sempre bom você ter em mãos a passagem de volta para o seu país de origem, a confirmação da hospedagem onde você vai ficar e também o dinheiro ou cartão que você está levando para você passar ali durante a viagem. É sempre bom você ter a sua passagem de volta para o seu país de origem na hora que você for passar na imigração. Porque caso você não tenha, às vezes você pode ficar agarrado e não conseguir passar pela imigração do país. A imigração, pessoal, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A nossa primeira imigração, eles pediram mais coisas, como eu falei. Eles pediram a confirmação da hospedagem, perguntaram quanto dinheiro a gente estava levando, mas depois disso, a imigração começa a ficar mais tranquila. Ele vê, as pessoas veem, que você já foi para outros países, então acaba que ela fica mais tranquila. É importante, assim, que você já chegou no aeroporto na sua primeira viagem, você já ir direto pro raio-x e logo em seguida para a imigração. Porque a gente já aconteceu uma vez de a gente ficar 2 horas na fila de imigração. Então, às vezes você chega no aeroporto com 3 horas de antecedência e fala, tô com tempo e tal. Mas aí pode acontecer de você ficar 2 horas preso na fila ou até mais, e eles não são flexíveis em relação a isso. Se você ficar preso na fila e o seu voo partir, eles não vão deixar você furar a fila nem nada do tipo. Então, chegou no aeroporto, já vai direto para o raio-x e depois direto para a imigração, para você não ter esse problema de atraso na hora da sua imigração. E também mais uma dica extra, mas isso é assunto para outro vídeo. Caso você tenha um cartão com benefícios e você está com tempo ali no aeroporto, você pode procurar também uma sala VIP. Agora a dica número 9 é para quando você já chegar no seu destino, como aproveitar melhor lá dentro da sua viagem. É muito importante você ter um mapa offline da cidade que você está visitando baixado no seu celular, porque pode acontecer de você ficar sem internet por algum motivo, estar em algum lugar que não tem rede, e sem esse mapa você vai ficar perdido, você vai ter que pedir ajuda para os outros e tal, e se as pessoas não te entenderem, você pode ficar numa situação de pânico ali e não saber o que fazer. Então, muito importante ter um mapa baixado da cidade. Agora, outro ponto para você aproveitar a viagem é em relação à internet. A gente usa um aplicativo que se chama Airalo, a gente vai deixar o link na descrição também, e você consegue comprar a internet teoricamente barato, sem precisar de um chip físico. Você também tem as opções de chegar lá na cidade que você vai visitar e comprar um chip físico. Isso a gente nunca fez, a gente sempre usa esse aplicativo Airalo e serve bem pra gente. Outra dica extra é você sempre procurar também o aplicativo de transporte e de delivery da cidade que você está visitando. Por exemplo, na Europa a gente tinha muita dificuldade de achar Uber, então a gente usava um outro aplicativo de transporte que era exatamente igual ao Uber, só que se chamava Bolt. Então você sempre tem que estar pesquisando isso. Por exemplo, no Brasil a gente tem o iFood, mas fora do Brasil não funciona o iFood. Então geralmente é o Rappi ou enfim o Uber Eats que você pode estar utilizando também. Então é sempre bem importante estar pesquisando sobre isso para você não ficar perdido sem transporte e se você quiser pedir um delivery também para você saber onde pedir. Uma dica muito importante para você que está buscando economizar e saber exatamente o preço que você está pagando, agora no iPhone e até nos celulares Android também tem uma opção de conversor que converte em tempo real a moeda junto com o real. Então você pode literalmente abrir seu celular e clicar na opçãozinha lá de conversor com o aplicativo e atualizar em tempo real a moeda para saber exatamente o valor que você está pagando por aquele produto. Gente, quando a gente viaja, a gente leva roupas, obviamente, e essas roupas ficam sujas. Então uma maneira muito prática de lavar essas roupas é usando lavanderias self-service. Elas estão em praticamente todas as cidades turísticas e são muito baratas. Geralmente você consegue lavar e secar a roupa com 40, 50 reais no máximo. E é tipo assim, 18 quilos de roupa. Então, se você for fazer uma viagem de 7 dias, com 50 reais você consegue lavar suas roupas, deixar elas limpinhas para poder aproveitar melhor sua viagem. É importante também você ter sempre o mapa do metrô, se você quiser andar de metrô. Muitas cidades grandes têm o metrô funcionando muito bem, então é sempre importante você baixar esse mapa, porque o metrô funciona muito bem na maioria das cidades pelo mundo, principalmente na Europa, funciona perfeitamente. E outra dica agora para economizar é você usar bastante o mercado, gente. Você não precisa pagar sempre 50, 100 reais em uma alimentação toda noite ou todo almoço, sendo que você pode ir no mercado e comprar coisas básicas para fazer sua própria alimentação. Você pode comprar algo enlatado ou comidas rápidas, ou se você tem uma cozinha no seu hotel que você reservou, na sua acomodação, você pode simplesmente comprar comida e fazer. Muita gente tem medo de fazer isso, mas é super prático e
Muita gente que viaja faz a própria comida para economizar. E por último, mas não menos importante, nós temos a dica número 10, que é para você fazer o seu seguro viagem. O seguro ele é obrigatório na maioria dos países, mas mesmo que não seja, a gente recomenda que vocês façam, porque imprevistos podem acontecer e ninguém quer sair de uma viagem com uma dívida impagável. E o seguro viagem, ele não cobre só despesas médicas, ele cobre também extravios de bagagem, cancelamento de voo e diversas outras coisas. A gente vai deixar também na descrição um site que é o Seguros Promo, e ele tem ali o comparador de todos os seguros do mundo e vai te mostrar quais os melhores para você usar dependendo da sua viagem. Pessoal, essa é uma dica extra para quem vai fazer uma viagem com um período maior de tempo, que é você poder aproveitar mais países. Se você vai para a América do Sul, por exemplo, você pode fazer um combo de Chile, Argentina, Uruguai. Caso você vá para a Europa, os países da Europa são bem pertinhos um do outro, então dá para você pegar um trem, um ônibus ou até mesmo um avião e conhecer mais países nesse intervalo de tempo. Planejamento é a chave para você fazer uma viagem tranquila e seguindo essas dicas a gente tem certeza que vai melhorar bastante a sua experiência durante a sua viagem. A gente vai pedir para vocês deixarem nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida e a gente vai estar sempre respondendo vocês da melhor forma possível. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar também com seus amigos viajantes. E é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima!